Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, nesse vídeo vamos falar um pouquinho aqui sobre o Fundo de Imóveis Comerciais, o RBVA11. Vamos aproveitar que seu último relatório gerencial saiu no dia de ontem, na última quinta-feira, e vamos nos atualizar como é que está a situação do fundo. Lembrando que o fundo ele diminuiu seus rendimentos, ele vem pagando ali R$ 1 por cada cota. Agora seus próximos rendimentos serão na casa ali de 90 centavos por cada cota. E vamos ver quais os impactos que isso vai ter aí na cotação do fundo e também no futuro dele. Sempre lembrando que o vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. Se o fundo lhe interessar, estude bastante para que você possa fazer uma boa escolha, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos lá. Atualmente, pessoal, o RBVA11 ele é um dos fundos que mais caiu seu preço de cotação. Se pegarmos aqui a sua cotação padrão, vocês podem notar como caiu bastante o seu preço. Deixa eu ver aqui, início do ano ele estava custando aqui na casa de R$ 113 aproximadamente, e agora o seu último preço foi aqui R$ 82,96 e ele chegou a bater a sua mínima aqui a R$ 80,81. Então é um fundo que caiu bastante a sua cotação. Seu dividend yield no momento está de 14,34%, subiu bastante devido à cotação ter caído, né? Então isso daqui afeta o dividend yield do fundo. Seu VP atualmente está de 0,77, então se pegarmos o seu preço atual e dividirmos pelo seu valor patrimonial, podemos notar que o fundo está com deságio, ele está custando mais barato do que ele realmente vale. Além disso, o fundo tem uma boa liquidez média diária superior aqui a 2 milhões. Se descermos mais um pouco aqui, podemos notar o seguinte, que o fundo atualmente conta com um pouco mais de 63 mil cotistas. Seu preço justo seria aqui os R$ 107,14 e seu último rendimento, como eu já falei, foi de 90 centavos por cada cota. Ele também tem um patrimônio atual aqui de 1,67 bilhão de reais. E aqui embaixo a gente pode pegar o seu histórico de rendimentos. Como eu havia falado, ele vinha pagando aqui, desde meados do ano de 2023, R$ 1 por cada cota, distribuindo um resultado acumulado, e agora ele diminuiu aqui para 90 centavos. E a expectativa é que continue assim durante um período de tempo, já que teve duas locações de 2 imóveis que foram desocupados. Então isso impactou aqui diretamente a receita do fundo. Vamos aqui agora no seu último relatório gerencial, que é correspondente a esse mês de novembro, como eu havia mencionado, saiu na última quinta-feira à noite. E aqui vem trazendo os principais números do RBVA11. Como a gente pode ver, a quantidade de imóveis atualmente são 83, então ele conseguiu aumentar bem a quantidade de ativos que ele tinha. Sua área bruta locável atualmente de 302 mil metros quadrados e ele conta com 16 inquilinos. Além disso, sua vacância física está de 4,8%. Lembrando que vacância física, ele calcula a porcentagem de espaço vago nos seus imóveis, então espaços que estão desocupados. Além disso, podemos notar aqui que a duração média dos seus contratos é de aproximadamente 6,6 anos. Então são contratos aí com uma duração relativamente mais longa. Alguns destaques do mês, ele menciona aqui sobre distrato e uma nova alocação que ocorreram. Então ele menciona aqui sobre um distrato que foi feito aqui dos imóveis Avenidas e Duque de Caxias, que foi exatamente esse que eu mencionei, né? 2 imóveis aí de agências bancárias, que o contrato foi rescindido. E ele menciona também de um novo contrato de locação que ele fez aqui nos seus imóveis Moções. Além disso, o fundo ele menciona aqui que a distribuição foi ajustada para alinhar com o resultado previsto. E ele menciona que o patamar de distribuição ajustado também será a estimativa para o primeiro semestre de 2025. Então, até junho de 2025, a expectativa é que os rendimentos continuem aí na casa dos 90 centavos por cada cota. Aqui no comentário do gestor, pessoal, eu aconselho até você que é investidor do RBVA11 ler, ele menciona por qual motivo que o fundo ele fez aqui um novo patamar de rendimentos. Então ele vai explicar aí qual o motivo de ter diminuído os rendimentos do fundo. Ele também vai mencionar aqui sobre a nova alocação que ele fez desse ativo, e um pouco mais embaixo aqui ele também vai falar sobre os distratos que ocorreram nesses 2 imóveis. Então ele vai mencionar aqui quais são esses imóveis, qual foi o impacto que isso teve na receita do fundo, e justamente por esse motivo que o fundo ele resolveu aí diminuir um pouco os rendimentos. Ele também menciona aqui sobre o desdobramento das cotas. Então esse desdobramento foi aprovado há muito tempo atrás, né? Se não me engano, mais ou menos no mês de maio, junho, e até agora a gestão não havia feito o desdobramento. E aqui ela menciona o seguinte, que o fundo realizará o desdobramento das cotas na proporção de 1 para 10,
de forma que, após o desdobramento, cada cota existente passará a ser representada por 10 novas cotas. Ele menciona que a previsão da gestão é que o desdobramento ocorra após o processo de potencial liquidação do RBET 11, que será deliberado pelos cotistas do mesmo, cujos ativos foram recentemente comprados pelo RBVA 11 com pagamento em cotas. A previsão é que o movimento ocorra no primeiro trimestre de 2025 e a gestora vai manter os cotistas informados sobre os próximos passos. Então, o fundo ele comprou os ativos que eram do RBET, que são até imóveis do setor educacional. Então, ele só está esperando aqui a liquidação desse RBET. E a partir do momento que for realizada essa liquidação, aí sim o fundo ele realizará o desdobramento. E como ele mencionou aqui, a previsão é que isso ocorra no primeiro trimestre de 2025. Então, entre janeiro e março do próximo ano, provavelmente vai ocorrer aí os desdobramentos das cotas do RBVA 11. Com respeito ao resultado financeiro do fundo, pessoal, podemos notar o seguinte aqui, ó, referente ao mês de novembro, o fundo ele teve uma receita total aqui de R$ 14.138.000, que foram a sua receita imobiliária, no caso os aluguéis que ele recebeu. Ele recebeu aqui também um pouco mais de R$ 915.000, que foram rendimento de FIIs que ele investe, e também outros ativos que ele recebeu um pouco mais aqui de R$ 71.000. E somando esses dois valores vai dar aqui R$ 987.000. As despesas do fundo somaram R$ 2.167.000. Então no final o fundo ele ficou com resultado líquido para poder distribuir de R$ 12.958.000. E o valor que o fundo ele distribuiu foi de R$ 14.052.000. Então podemos notar que o fundo ele distribuiu um valor menor do que ele gerou. Porém, isso já vem acontecendo há algum tempo. O fundo ele vem conseguindo manter aquele patamar de R$1 e agora de 90 centavos devido ao resultado acumulado que ele tinha gerado através de algumas vendas que ele vem pagando aí aos seus cotistas esse ganho de capital. Porém, o valor que o fundo ele realmente gerou aqui no mês de novembro foi de 83 centavos por cada cota e distribuiu aqui em 90 centavos. Então, ele está usando seu resultado acumulado para conseguir manter o seu patamar de rendimentos. Aqui o fundo ele mostra o portfólio atual dele, né? Ele tem aqui 82 imóveis de locação no varejo. Ele tem aqui mais um ativo, que no caso, no total ele tem 83, porém um deles é participação em um shopping na Faria Lima, que atualmente ele tem participação. Então, somando assim, 83 imóveis. E aqui ele menciona a quantidade locada para cada um dos seus inquilinos. Então, seus principais inquilinos atualmente aqui são a Caixa Econômica, o Santander e também o Grupo Pão de Açúcar. Ele menciona a quantidade aqui que cada inquilino atualmente ocupa de imóveis. Ele menciona aqui também que 75% do seu patrimônio está investido nos seus imóveis de varejo e seu segundo principal investimento atualmente, com 18% aqui, é referente aos FIIs, que atualmente ele tem posição, e que são exatamente esses três aqui, que eu estou mostrando para vocês. O LASC11, o SHPH11 e o CPSH11. São as três posições em fundos imobiliários que atualmente ele tem. Com respeito aos seus indexadores usados para poder fazer o reajuste anual dos seus aluguéis, em 60% aqui ele usa o índice IPCA, em 40% o índice IGPM. Aqui também podemos ver a sua receita por locação, então praticamente 87% da sua receita atual vem aqui da região sudeste, já que a maioria, né, de seus imóveis estão localizados nessa região. E aqui no mapa a gente pode ver, ó, São Paulo atualmente representa 60% da sua receita atual, Rio de Janeiro 18% e Minas 9%. Então ele está aí concentrado nesses três estados atuais. Descendo mais um pouquinho aqui, pessoal, a gente também pode ver a sua receita por inquilino. No caso, quais os inquilinos responsáveis pelas maiores receitas do fundo. Então a gente pode ver aqui que sua principal atualmente é a Caixa Econômica, que corresponde a 25%, a Gogna, que corresponde a 24%, o Santander, que corresponde a 16%, o Açaí com 9% e também o Grupo Pão de Açúcar com 7%. Então esses são aqui seus 5 principais inquilinos atuais. Aqui também, pessoal, a gente pode ver o nome de todos os inquilinos que atualmente o RBVA 11 ele tem. Então aqui, ó, vocês podem notar o nome de 15 inquilinos do RBVA 11. Tem empresas aqui realmente interessantes, né? Itaú, Santander, Caixa Econômica, Centauro, a Renner, Grupo Pão de Açúcar, Açaí, a Gogna, Anima, o Grupo Ultra. Então são empresas realmente boas e o fundo aí ele tem bons inquilinos. Se descermos mais um pouquinho aqui, também podemos ver o setor de atuação dos seus inquilinos. Então a maioria dos inquilinos atuais do RBVA 11 são do setor bancário, seguido aqui pelo setor alimentício e também pelo setor de educação. Então esses são aqui os 3 principais segmentos de atuação dos seus locatários. Porém, tem outros setores que outros inquilinos com menor exposição também trabalham. E com respeito à sua alavancagem, pessoal, atualmente podemos notar aqui que o fundo ele tem algumas dívidas para poder pagar. Ele menciona aqui, ó, são
3 CRIs que atualmente ele está pagando, e aqui vocês podem ver o valor de cada um deles com saldo devedor de R$ 174 milhões, o outro com um pouco mais de R$ 12 milhões, e esse último aqui com um pouco mais de R$ 22 milhões. Vai estar aproximadamente aí uns R$ 210 milhões que o fundo ele tem como saldo devedor, o que corresponde aqui a 12% de alavancagem. Então não é uma alavancagem alta, e o fundo ele tem caixa aí para poder conseguir cumprir seus compromissos, né? A época que ele mais vai pagar com respeito às amortizações, será que nos próximos 3 anos, de 2025 até 2027, porém depois vai ficar aqui mais tranquilo para ele conseguir pagar essas suas dívidas. E como eu mencionei, o fundo ele tem caixa e não é uma alavancagem elevada, então isso daí não vai trazer dor de cabeça para o RBBA11. Então, pessoal, essas são aí as atualizações sobre esse fundo. Então, o fundo ele diminuiu seus rendimentos devido a 2 locações, que o contrato ele foi rescindido, então isso acabou impactando aí a receita do fundo, e a gestão decidiu por diminuir os seus rendimentos até no primeiro semestre. Vimos também com respeito ao desdobramento, que provavelmente vai ocorrer aí no primeiro semestre de 2025. Então vamos esperar que ele é assim um fundo interessante, e virando aí um fundo de base 10, mais e mais investidores vão mostrar interesse em investir nele. Ele é um fundo grande que tem aí 83 imóveis, 16 inquilinos, uma área bruta locável interessante, tem uma vacância relativamente baixa. Então é um fundo que vale a pena aí tirar um tempinho para estudar, beleza? Deixe nos comentários a sua opinião sobre ele. Vai aproveitar o momento para investir ou prefere ele virar base 10 para poder investir? Deixe nos comentários. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.